Olá, meu nome é Victor, sou monitor aqui no Consórcio de Informações Sociais da USP, o SIS, e hoje nós vamos dar andamento às nossas aulas de instruções do uso do R para análise de dados, e vamos tratar, nessa aula 8 de duas funções que já não são mais tão básicas, já entra numa etapa intermediária do uso do software, que são as funções de iteração e condições. Então, as iterações, ou também chamado de loops, são funções usadas para mecanizar operações que são repetitivas no nosso código. Então, a gente pode automatizar essas partes que são repetitivas, de modo a compactar a escrita do código e tornar ele mais compreensível e, sobretudo, mais eficiente. A cada iteração, repetição ou rodada, que vem do inglês round, podemos fazer diversas operações em sequência e repeti-las, seguindo essa estrutura de comando. Então, a gente tem o comando for, abre o parênteses, e o primeiro valor vai ser um índice de contador, que é um valor que vai ser atribuído aqui quando a gente relacionar a operação. Nós vamos ver isso na prática. Esse índice vai estar em ou dentro de um conjunto estabelecido. Esse conjunto pode ser de números a serem repetidos, de textos a serem repetidos e assim por diante. Então, depois, fechado esse parênteses com a definição de índice e o conjunto que vai ser atribuído a esse índice contador, nós abrimos chave e fazemos alguma operação com esse comando. Então, vamos ver na prática como é que funciona para ficar mais claro. Então, eu já escrevi as primeiras partes do código para deixar a aula mais dinâmica. Então, vou rodar aqui essa parte de setup e vamos abrir uma nova sessão explorando iterações com o for. Vai mais. Vamos lá seguir a estrutura que a gente viu no slide. Então, quando eu escrevo for, o RStudio, deixa eu aumentar aqui um pouco a letra, ele já entende que o comando é para essa operação de iteração. Vou abrir o parênteses para colocar, primeiro, um valor. Vou colocar i, porque geralmente é como a gente indica a indexação, né, do valor de iteração. Então, o contador i vai conter ou vai estar em um conjunto que eu vou especificar como 1, 2, 3, 4 e 5. Como nós vimos nas primeiras aulas, nós podemos simplificar essa escrita de sequencial de números inteiros colocando dois pontos. Então, ele vai concatenar esses valores que vão de 1 a 5. Se eu executar só essa parte do código, então, ele me retorna aqui no console os valores de 1 a 5. Beleza, então já temos definido contador e conjunto. Podemos abrir aqui chaves para fazer alguma operação. E aí eu vou colocar uma operação muito simples para ele executar e a gente vê como isso vai acontecer, que é printar na tela o valor de i. Então, eu vou aumentar mais a letra para a gente ler o que a gente está escrevendo nesse comando. Então, para cada i que está em conjunto de 1 a 5, faça o print de i. Então, ele vai rodar todas as iterações de 1 a 5 e vai fazer o print de i aqui nesse console. Eu vou limpar a- essa janela. E aí, quando eu executo a linha, ele printa i que vai de 1 a 5. E aí, a gente pode colocar também texto dentro do for, não precisa ser só repetições numéricas. Então, para cada i, e eu vou até mudar aqui, para cada contador que vai de Victor a Rafael, contém, né? Victor, Rafael e Matheus, Lucas, Eduardo, nós vamos pedir para que ele faça um print também de
contador. Então, reparem, eu substituí o i pela palavra contador, e agora vai receber esse conjunto de caracteres, mas a operação é a mesma. Eu quero que ele printe cada caractere do conjunto. Então, ele retorna aqui embaixo um print de cada um. Isso é um uso bem elementar do for, mas até o final da aula a gente vai ver um uso mais aplicado a dados. Um, um outro tipo de comando que é muito importante no manuseio de dados e também no uso da linguagem R são as relações condicionais if e else, que são funções usadas para fazer operações condicionais. A gente pode condicionar determinada ação do código ou do nosso script, algoritmo, à verificação de determinado teste lógico. Então, essa é a estrutura do condicional. A gente tem um comando if, dentro de parênteses a gente faz um teste lógico. Se se essa condição é verificada como verdadeira, esse teste lógico verificado como verdadeiro, então o R vai entender que ele deve executar essa operação que segue na definição das chaves. Alternativamente, a gente pode usar também, ou, na verdade, de uma forma complementar, o comando else, que é uma outra execução para quando esse teste não for verificado. Então, ele vai testar, se for verdadeiro, vai executar isso, se não, else, vai executar outro. Vamos ver essa função explorando condições, vou colocar condicionais com if else. Então, uma linha. Então, if, abre parênteses, 2 maior que 3, não, vou colocar 2 maior que 0 para a gente testar primeiro esse funcionamento do verdadeiro. Então, ele vai testar a relação lógica. Se 2 maior que 0, print 2 é maior do que 0. Então, vou aumentar de novo aqui a lupa para a gente olhar o que nós estamos escrevendo. Então, se essa relação lógica for verdadeira, 2 for maior do que 0, printa essa frase no console. Então, vou retornar, apagar aqui o console e executar essa linha para a gente ver ele retornando aqui, ó, 2 é maior do que 0, porque o teste é verificado como verdadeiro. Agora, se a gente colocasse 2 maior do que 3 e executasse o if, reparem que ele não retorna nada, porque essa condição não é verificada como verdadeira, logo, o que vem na sequência não é executado. Agora, se a gente usar de forma complementar o else, ou seja, se não for verdadeira essa verificação, print 2 é menor. E aí eu vou até apagar essa referência ao zero aqui, que já é outro exemplo. Então, usando o else, se a gente executa essa linha, ele vai executar o segundo procedimento aqui do else, porque esse teste, essa verificação é dada como falsa. Então, vamos aplicar isso a, a dados, né? Vamos explorar o como isso pode ajudar a gente trabalhando com dados. Vou fazer essa importação dessa base de escolas. É uma base de escolas com muitas variáveis interessantes que a gente vai trabalhar dessa aula em diante, porque a partir da próxima nós já vamos entrar em análise de dados propriamente, funções que nos auxiliam com estatística. E então essa base é uma base de escola de 2015, que tem quantidade de matrículas do ensino médio, de inscritos no Enem, participantes do Enem, média dos alunos da escola no Enem, um indicador de média de salários mínimo familiar per capita, um indicador de educação, ano de escolaridade da mãe e assim por diante. Temos muitas variáveis que a gente vai explorando
a partir das próximas aulas. Então, vamos usar um pouco esse dado para essa aula, para explorar o for e o if else. Então, vou colar aqui esse bloco de código. Primeiro, vou selecionar alguma dessas variáveis, código da escola, dependência, uns indicadores, a latitude e a longitude, que são as coordenadas, geográficas da escola. Vou tirar os valores ausentes, os missings dessa base, que eram dois. Vou até importar de novo para mostrar para vocês que ela tinha alguns valores ausentes aqui no final. Tá, deixa eu ordenar que aí ele coloca para o final. Aqui em algum lugar tem valores missings, né? E aí a gente vai dar uma limpada nessa base. Eu vou selecionar, vai data escolas. A gente tem uma base sem nenhum caso com valor ausente. E aí ela é reduzida, ó, de 26.449 para 23.000. Em outra aula a gente analisa melhor esses valores ausentes, mas agora vamos continuar com o for. Então, vou criar aqui um objeto médias e vou estabelecer o seguinte comando. Para cada i que vai de 1 a 4, print i, que é para printar em qual iteração ele está. E aí eu vou pegar o myData e filtrar pela dependência igual a i. Como a gente já conhece esse dado e sabe que a dependência varia de 1 a 4, como vimos nas últimas aulas, então o que ele vai fazer? Ele vai filtrar para cada iteração um tipo de dependência e vai fazer a média da, das médias do Enem por escola, segundo a dependência administrativa, e guardar nesse objeto médias. Então, eu vou executar aqui o for. Ele printou aqui para mim todas as 4 iterações. E se eu executar agora o objeto médias, ele contém aqui as médias de cada uma das iterações. Então, para quando o TP for igual a 1, ou seja, as escolas eram federais, a média era 569 de desempenho no Enem. Quando o TP igual a 2, estadual, 480, TP igual a 3, municipal, 491 e privada, 554. Então, a gente fez uma média das médias das escolas, da nota das escolas por Enem, né, no Enem, por dependência administrativa, usando o for. Agora, vamos fazer uma condição if com esse dado. Então, if, e aí vou pegar myData, vou pegar o máximo da nota que a gente tem no dado. Máximo da nota myData MN. Vamos ver o que ele retorna aqui com o máximo. Ó, o valor máximo da média de desempenho do Enem por escola é 761. E vou fazer a relação lógica. If esse valor for maior que 750, print aprovado. Else, se não, print não aprovado. Então, ó, como ele verificou, a gente viu ali que o máximo realmente é maior do que 750, ele vai printar a primeira execução, que é print aprovado, porque isso foi verificado como verdadeiro. Nós não vamos ter tempo nessa aula de explorar mais o uso de for e do condicional, mas eu espero que vocês tenham entendido os princípios dessas funções. Na próxima aula, nós vamos
ver também uma outra função que é o Group By para estatísticas descritivas de grupo ou qualquer tipo de transformação por grupos segundo alguma variável da nossa base de dados. E vai ser interessante porque é uma outra forma de fazer o que a gente fez com o For para tirar médias de grupos. Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês possam contribuir com o SIS, fazendo doações de base e compartilhando com os colegas sobre o nosso repositório.